E aí eu acho que Preta de Ébano não é uma coisa só, tanto que não é uma personagem só, né? Tem várias outras personagens que a gente passa e conta a história. Vira o Caçador, vira a Mulher da Lagoa, vira as Três Senhoras, vira a Velha Ponciá. Então, assim, são vários personagens que a gente vai passeando durante a peça. Eu ouvi uma frase ontem, eu não me lembro exatamente como é a frase, mas ela fala algo nesse sentido. A gente precisa aprender todos os dias a ser um bom ancestral. Na primeira vez que eu coloquei o figurino, me olhei e falei assim, caramba, eu tô parecendo uma guerreira, né? E muito mais do que uma princesa, né? Nossa Preta de Ébano é uma princesa, mas é uma princesa heroína. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ocolofé, meu povo, Tupi, Banto, Nagô. Hoje aqui no Minas Negras Gerais, a gente está recebendo a Luísa Lourosa, atriz, e Natália Balbino, é diretora da peça Preta de Ébano. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Maravilha. Vem cá, quando a gente vê o nome Preta de Ébano, parece que ele confronta o Branca de Neve. É para isso mesmo? É para afrontar? Qual foi a ideia em cima disso? Bem, essa ideia veio da autora, Gisela de Castro, e sim, é uma adaptação do conto de fadas Branca de Neve, e é uma adaptação não só no sentido racial, mas também uma ressignificação da velha princesa dos contos de fada, né? A nossa Preta de Ébano é uma princesa, mas é uma princesa heroína. Então, ela não ocupa mais esse lugar da princesa submissa, que fica esperando para ser salva por um príncipe que vai dar um beijo enquanto ela dormia, né, Lu? Exatamente, assim, eu acho que a peça ela funciona muito como um questionamento sobre que contos são esses que a gente conta para as crianças, né? E a gente até se questiona em uma das cenas, mãe, pode beijar alguém enquanto dorme, né? Porque que lógica esquisita é essa de que a gente precisa esperar alguém chegar e beijar a gente enquanto a gente está dormindo, sem o nosso consentimento para salvar a gente de quê, né? Enfim, eu acho que toda essa ressignificação que a gente faz, ela é muito importante para as crianças de hoje em dia, assim, para a gente entender que existem coisas que não dá mais para aceitar, assim, sabe? Eu acho que a peça ela vem com esse propósito de recriar mesmo esses imaginários, né, possíveis. E a gente brinca, eu brinquei, né, na primeira vez que eu coloquei o figurino, me olhei e falei assim, caramba, eu tô parecendo uma guerreira, né, muito mais do que uma princesa, né, aquela coisa que tem um semblante frágil e, enfim, eu acho que essa postura de mulher guerreira tem muito mais a ver com as meninas que se formam hoje em dia, né, então acho que a gente tá mudando esses imaginários sobre a gente mesma. Maravilha. E a peça, ela é direcionada mais ao público infanto-juvenil? Como é que é? Isso, a classificação etária da peça é livre, mas ela é direcionada para crianças ali entre 10 e 13 anos, que inclusive foi o nosso público na semana passada, que foi um público muito receptivo e generoso para crianças das escolas municipais ali próximo à areninha de Bangu. Então, é focado nesse público, nessa faixa etária. Maravilha. Eu estava aqui lendo o prospecto que a assessora de vocês me mandou e eu li um parágrafozinho que me chamou muita atenção da autora, e ela diz o seguinte: minha perspectiva foi pelo viés de uma princesa com questões feministas, uma princesa independente, né, o que vocês acabaram de dizer, que não se fiasse na mágica, em Príncipe Encantado, que não fosse como uma bela adormecida que passa a história passivamente, esperando que algo aconteça. Preta de Ébano é uma protagonista com curiosidade científica. Vocês teriam algo mais a dizer sobre isso? Isso que a Luísa mencionou agora de como ela se sentiu quando ela vestiu o figurino, era uma expectativa minha desde que eu entrei nesse projeto,
Em muitos momentos surgiram provocações, ideias no sentido de montar uma princesa feminina, de trazer essas cores que já estão no imaginário das crianças, o rosa, essa imagem, essa ideia de feminilidade. E desde o início era algo que eu tinha muito concreto que eu não queria fazer. Então, o que a gente tenta fazer com o figurino, com o cenário da peça, com os jogos que a Luísa propõe em cena, é justamente ressignificar e desmontar esse lugar. O figurino dela, ele tenta brincar com a forma do corpo dela, brincar com essa heroína guerreira, e deixar o corpo dela pronto mais para o jogo e todos os personagens, que é isso que eu falei quando você disse, Luísa é a Preta de Ébano, ela é a Preta de Ébano e muitas outras coisas, porque durante a peça ela vai virando 1000 e outros personagens que vão aparecendo ao longo do texto, né? Exatamente, assim, eu acho que a coisa da princesa, assim, de uma certa realeza, de ter um lugar decisivo na história, a gente não perde, assim. Mesmo que a gente assuma a Preta de Ébano como... Tem também a realeza misturada nisso, mas eu acho que o que é mais legal, assim, do todo, é que a gente tenta fugir do óbvio, né? Eu sempre... Essa coisa do rosa é uma coisa que mesmo eu tento fugir toda vez que a gente trata de falar de mulher e de meninas e de feminilidade, porque, assim, tudo bem, a minha cor preferida durante vários anos da vida foi rosa, e tudo bem ser rosa. Mas, assim, não pode ser só o rosa, né? Porque a gente não é uma coisa só. E aí eu acho que Preta de Ébano não é uma coisa só, tanto que não é uma personagem só, né? Tem várias outras personagens que a gente passa e conta a história. Vira o Caçador, vira a Mulher da Lagoa, vira as Três Senhoras, vira a Velha Ponciá. Então, assim, são vários personagens que a gente vai passeando durante a peça e que perpassam esse mesmo corpo também, né? Então também tem a coisa da possibilidade dessa criança de ser várias coisas, de ser o que ela quiser e de se reinventando e caminhando por si mesma, assim, de várias formas. Eu acho que isso é bem inspirador para quem assiste, eu acredito. Acredito que sim. Luísa, você já trabalha com teatro há quanto tempo? Eu estudo teatro há mais ou menos uns 11, 12 anos e trabalho profissionalmente desde 2016. Tá. Foi quando eu fiz meu primeiro trabalho profissional como atriz. E para esse trabalho em específico, você achou que ele seria um trabalho desafiador? O que é que você sentiu quando você foi convidada para participar do trabalho? Como é que foi? Conta um pouco dos bastidores desse trabalho aí. Com certeza foi bastante desafiador, assim, porque estar sozinha em cena é um grande desafio, e ainda tem a coisa do teatro para criança, né, que eu já tinha feito como diretora, mas nunca tinha feito como atriz. Então, assim, na sexta-feira, quando eu me deparei com 300 crianças assistindo, eu tremi, assim, e aí comecei a pensar, meu Deus, o que é que diferencia o teatro que eu estou acostumada a fazer, que é um teatro, entre aspas, adulto, para esse teatro para crianças? Eu, até sexta-feira passada, eu não tinha percebido essa diferença. Eu percebi a diferença quando o público chegou, porque o público era criança. Então, assim, o meu trabalho de atriz, ele permanece igual até o momento do encontro com o público. A partir do momento que eu encontro com o público, e esse público é composto por 300 crianças, a minha relação com ele, obviamente, é diferente, porque a criança, ela tem uma relação com a obra que, com todo respeito a todo tipo de público, mas é muito mais honesta, é muito mais sincera, é muito mais profunda, assim, não tem uma preocupação deles de, eu preciso aplaudir, porque senão os artistas vão ficar tristes. Não, eles aplaudem se eles gostam, se eles não gostam, eles não aplaudem. Eles respondem se eles se sentem questionados, se não se sentem questionados, não respondem. Presta atenção se a coisa está prendendo a atenção deles, se não está, ainda mais essa geração agora que está muito acostumada com milhões de estímulos, né? Então, assim, o desafio maior foi encontrar esse público e entender como dialogar com ele,
como ouvi-lo também, né? Não idiotizar, porque são crianças, não achar que eles vão entender as coisas, valorizar a inteligência absoluta e talvez até maior do que os outros públicos têm, e ter respeito mesmo a esse público, porque eu acho que muitas vezes o público infantil é muito desrespeitado, assim. Acho que a grande parte dos espetáculos, eles tratam as crianças como seres sem autonomia, assim, né? sem capacidade de produção intelectual. Então, eu acho que quando a gente abre espaço para que essas crianças criem a história junto da gente, a gente... Opa! Cortou alguma coisa aí? Me cortou, né? Tranquilo. Não? Acho que o que eu estava falando mesmo? Quando a gente deixa que essas crianças façam parte da criação junto da gente, eles se sentem importantes. E aí a história, a peça acontece, né? Eu acho que esse tem sido o maior aprendizado e o maior desafio ao mesmo tempo. Maravilha. Natália, assim como foi para a Luísa um grande desafio, direcionar também é um grande desafio para essa peça? Você acha que vocês estão plantando sementes para as gerações que estão vindo aí? O que você diz sobre isso? Sem dúvida, e um desafio muito simples que a Lu passou, assim. Também era o que eu precisava, ficava me questionando o que eu precisava fazer para ter a aprovação, não é bem essa palavra, mas ter a participação, ter o jogo com as crianças. Acho que o jogo é a palavra que mais me interessa. Para ter as crianças ativas ali no jogo que a peça propõe. Então, foi um trabalho de muita pesquisa, tanto para beneficiar esse jogo com as crianças e também para entender o que a gente queria colocar em cena. Para além do texto, existe uma grande pesquisa de movimento. A nossa movimentação, ela parte muito da pesquisa da religiosidade afro. A minha dicção hoje está excelente, como vocês já puderam perceber. Claro. Da religiosidade afro e da ancestralidade também. Então, é um desafio no trabalho junto com a direção de arte, com a direção musical da peça. Quais são os jogos que a gente vai propor para ter as crianças ali participando dele. Então, e na sexta-feira, pela primeira vez, a gente pôde ver esse jogo acontecendo. Os momentos em que a peça tem muitos gráficos, né? E na direção eu tinha um pouco essa preocupação, porque eu também sou roteirista. Então, eu olho a história sempre com quais são os gráficos dessa história, onde o protagonista está no pior momento dele, onde ele está no ápice. Então, eu queria trazer isso na encenação também. Então, a gente tem um momento em que a música é mais lenta, em que o texto é mais lento, em que a gente capta a atenção da criança de uma forma diferente. Em outro momento, é mais rápido, é mais dançante, é mais alegre. Então, é mais colorido, é menos colorido. Exato. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu ver esse jogo acontecendo. Quais eram os momentos que as crianças se interessavam mais ou menos? Esse jogo aqui que a gente pensou, será que vai funcionar ou não? Ih, funcionou. Esse aqui não funcionou tão bem. Então, é um desafio, assim, constante. E tem vários públicos, né? Criança não é uma coisa só. Então, sem dúvida, esse circuito que a gente tem pela frente aí serão muitos momentos inesquecíveis. Maravilha, eu tenho certeza disso. Falando um pouco mais das africanidades, representatividade preta, vamos falar assim, na peça, é uma prioridade? O que as duas dizem sobre isso? Sim, com certeza, né? Eu acho que a representatividade é o ponto 1, né? E aí a gente tem que continuar o caminho para entender que representações são essas. Então, eu acredito que a peça trabalha bem nesse lugar de representar mulheres negras com boas possibilidades, né, com uma trajetória interessante, né, e vitoriosa e heróica. Eu acho que para as crianças que se deparam com essa história floresce os imaginários dessas crianças para que elas possam pensar que histórias
elas querem para elas mesmas, assim. Então, eu acho, sim, que a representatividade negra nessa peça é o ponto 1, assim, é o ponto base que guia a nossa trajetória. Acho que é isso. Perfeito. Eu poderia acrescentar que, desde o início, eu tive a oportunidade de fazer um curso há um tempo atrás com a Ana Maria Gonçalves, que ela estimulava a gente a pensar os personagens, isso enquanto roteiristas, mas foi uma coisa que eu trouxe para a vida, a estimular os personagens a partir de alguns arquétipos dos orixás, e a pensar as histórias também com algumas coisas referentes às histórias afro. Então, foi algo que eu trouxe para a vida. Então, quando eu comecei a trabalhar com Preta de Ébano, eu fiz esse exercício também, mas a intenção não é de reproduzir um orixá em cena, mas é de aproximar alguns arquétipos, algumas danças, alguns corpos, alguns símbolos. Tem um personagem que tem não vou evitar dar spoiler, mas tem um que não passa pelo corpo, mas passa por uma simbologia que está muito presente ultimamente na nossa sociedade. Então, a gente junto ali, né, eu e Lu, a partir de uma proposta, de uma forma como eu gosto de pensar as histórias, a gente foi fazendo essas aproximações e as coisas estão ali. A gente não diz, mas elas estão. Algumas pessoas vão pegar com mais facilidade, outras não, e mesmo que a ideia não é que isso seja entendido, mas a ideia é que isso esteja ali em cena e que faça parte do jogo para todo mundo assistir. Perfeito. Eu sei que você não quer dar spoiler, né? Tudo bem, eu até respeito. Mas, assim, as questões de racismo, por exemplo, existe algum ponto na peça em que vocês são mais incisivas nisso ou não é tão abordado? Olha, eu acredito que a gente não passa por isso, porque aí entra um pouco na questão do conto de fadas, né? No nosso conto de fadas, na nossa história, na nossa ficção, eu acredito que isso não exista muito. Ou isso está transmutado em outra provocação. A gente tem um vilão na história. Esse vilão a gente não o descreve, mas simbolicamente ele pode ser algo, ele pode representar alguma coisa. E sem querer, desculpa te cortar, mas sem querer dar muito spoiler, mas também já dando, esse vilão, ele é um forasteiro, que significa que ele é alguém que não pertence àquela coletividade. Então, assim, eu acredito que essa questão ela não aparece na nossa história, porque na nossa história, muito provavelmente, todos os outros personagens, tirando o forasteiro, se parece com Preta de Ébano. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Gente, vocês estão, então, fazendo agora, dia 2, não é isso? Amanhã, uma estreia dessa peça, né? E vai acontecer 2 de abril, 16 horas, Teatro Municipal Ruth de Souza, é isso mesmo? Isso, no Parque das Ruínas, aqui no Rio de Janeiro. Certo. E vocês vão fazer uma turnê apresentando a peça só no Rio de Janeiro ou vão para outros estados também? Nós temos algumas apresentações previstas, mas ainda sem data, para Salvador, Recife e mais 2 cidades do interior baiano e também uma cidade do interior de Minas. Mas nenhuma dessas apresentações tem data, então não tenho como fazer nenhum tipo de convite. As apresentações que têm data são essas, do Parque das Ruínas amanhã. Nós temos mais algumas, todas aqui no município do Rio, que estão listadas no nosso Instagram, @PretaDeEbanoTeatro, com as datas, horários, que são muitos. Que bom, né? Que Pai Oxalá abençoe a brilhante o caminho de vocês aí, tá? Sucesso. Espero que vocês venham aqui para São João del Rei, Tiradentes, nossa região aqui também, apresentar essa peça, que eu tenho certeza plena que vai deixar muita gente feliz, tá? E estamos encerrando a nossa entrevista. Gente, gratidão pela presença de vocês. Antes da gente partir, eu queria que cada uma de vocês pudesse deixar uma pequena mensagem a todo o nosso povo preto, Brasil afora. Diga lá. Bom, primeiro quero agradecer a todos que estão nos assistindo, por terem chegado até aqui.
não sei, como uma mensagem, eu diria que eu acredito que é muito importante a gente não parar de criar coisas artísticas e dividir entre os nossos, que eu tenho certeza que esse é um caminho de transformação e de revolução para o nosso povo, se reconectar com quem a gente é, com os nossos ancestrais, para conseguir criar novos caminhos, novos imaginários, novos futuros para a gente e para os que virão. Muito obrigada. Eu agradeço. Natália? Totalmente de acordo, e para complementar apenas esse pensamento que a Luísa trouxe para a gente, eu ouvi uma frase ontem, eu não me lembro exatamente como é a frase, mas ela fala algo nesse sentido: a gente precisa aprender todos os dias a ser um bom ancestral. Então, eu acho que é a nossa expectativa, e é com esse intuito que a gente está em cena contando essas histórias e abrindo caminhos, né, como a Lu falou. Caminhos abertos para vocês, gente. É o que o Minas Negras Gerais deseja de coração. E hoje eu conversei com a Luísa Lourosa, atriz, e Natália Balbino, a diretora da peça Preta de Ébano, que estreia agora dia 2 de abril. Luísa e Natália são prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força pra gente! Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.